Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cristiane Jacob e o vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas. Nos vídeos anteriores eu falei sobre por que eu saí da igreja e por que eu saí da Umbanda. E eu resolvi responder algumas perguntas que estão sendo feitas a mim. E uma delas, eu já vou direto ao ponto, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E uma dessas perguntas foram: você é ateia? Se você não tá na igreja, se você não tá na Umbanda, você é ateia? Então, não sou ateia. Acredito sim em Deus, mas eu acredito em Deus de uma forma hoje diferente do que era dito na igreja ou é dito em algumas religiões. Eu acredito em Deus de uma outra perspectiva, que existe um ser, ou existe uma energia, ou existe algo que tudo é e tudo está em todo lugar o tempo todo. E eu acredito que nós temos a centelha divina dentro de nós. E a partir dessa centelha divina dentro de nós, nós nos conectamos com esse ser maior, com esse todo. Não estou contra as religiões, tá? Eu acredito que elas são até benéficas, muito, aprendi muito dentro das religiões, tá? Mas eu só acho que não dá pra mim, mas a religião em si, eu frequentar uma religião. E aqui fica essa pergunta: não sou ateia, tá? Muitas pessoas perguntam se eu não acredito em Deus mais, ou enfim, não sou ateia. Segunda pergunta que me fazem bastante é quando eu percebi que eu não queria uma religião. Então, dentro da própria religião mesmo. A minha família, ela vem do berço evangélico, né? Tem algumas católicas, mas a maioria é evangélico. E algumas foram espíritas, algumas foram umbanda, mas eu vou até a minha família cristã, evangélica. Então, assim, eu cresci com essa crença do cristianismo e sim, fui para a igreja evangélica, primeira religião, contato de primeira religião, né? Desde a infância. Então, ao longo do tempo eu fui crescendo, estudando, vivendo, vivenciando, né? Quem vai na igreja evangélica sabe como funciona a igreja evangélica. Então, não estou aqui para ficar falando detalhes da religião. Esse vídeo é para te responder quando eu percebi que eu não queria mais religião. Dentro da própria igreja foi quando eu lembro, eu era adolescente. Eu lembro a primeira vez que na igreja chama de afastar da igreja. Eu comecei a fazer alguns questionamentos ali internos comigo mesma, sabe? Eu já estava trabalhando fora e depois eu falo da minha vida de trabalho, mas eu comecei a perceber que era como se eu sentisse um vazio, mesmo dentro da religião, eu senti um vazio e que é como se eu não morasse aqui, é como se a terra não fizesse parte de mim. Eu sentia falta de algo lá fora. É como se eu tivesse uma outra casa. É como se eu não fizesse parte dos seres humanos da terra. Eu sentia falta de... É como se depois que eu entendi uma outra família, um outro local, eu olhava para o céu, eu tinha saudade, uma saudade que eu não sabia explicar. E eu mesmo ali, adolescente ainda, eu chorava. Eu não conseguia entender o que eu estava fazendo aqui, o porquê eu estava aqui. Porque eu não queria estar aqui. Eu sei que eu tinha essa falta. Começou ali. Eu lembro a primeira vez que eu tive essa sensação. Foi na adolescência. E depois eu voltei para a religião de novo, para a igreja, por causa do medo. O medo de ir para o inferno, o medo do pecado, o medo de que isso pode, não pode. E o medo, eu tô sendo bem sincera nesse vídeo, o medo me fez voltar para a religião, novamente. E só que eu era diferente dentro da igreja, porque eu gostava de ler coisas que os irmãos falavam para não ler, falava que era perigoso. Sabe quando você começa... Eu gostava muito do ocultismo, eu gostava demais de coisas que eram misteriosas, eu gostava de livros que os irmãos não tinham medo de ler, eu gostava. Eu gostava de ver testemunhos que eram cabeludos, vamos dizer assim. Mas dali, então, eu sempre tive muita curiosidade. E questionava tudo e todos. Eu questionava dentro da igreja, questionava tudo quanto é lugar. Eu sempre fui questionadora desde a minha infância. Sempre fui questionadora porque algo dentro de mim sempre teve a sensação de que eu não pertenço a esse mundo. E eu sempre fui buscar.
respostas. Enfim, então quando eu percebi que eu não queria religião, foi isso, tá, gente? Foi na minha adolescência. Ao longo depois, fiquei na igreja, saí algumas vezes, entrava de novo, sempre o medo me fazia voltar, ok? Próxima pergunta. O que isso mudou na minha vida, no meu dia a dia? Muita coisa. Nos vídeos anteriores eu falei sobre autoconhecimento. E eu acredito que o autoconhecimento é a chave. Quando você começa a se questionar a tudo e todos, você começa a se autoconhecer. Você começa a perceber o seu corpo. Tem gente que não se conhece, o próprio corpo físico. Começa com o seu corpo físico, começa com a respiração, começa prestando atenção nos seus pensamentos, começa a prestar atenção desde o dedinho do seu pé até o topo da sua cabeça, quem você é, como o seu corpo funciona, por que você está aqui. Começa a ter perguntas, de questionamentos. Então, assim, eu acredito que o autoconhecimento e o questionamento foi a base de tudo, sabe? Para eu não querer religião e para como isso mudou no meu dia a dia. Eu percebo a vida mais leve, eu consigo cocriar algumas e muitas coisas. Chega a ser interessante que são detalhes. Em outro vídeo, algumas oportunidades, vou explicar aqui como funciona a cocriação de coisas do dia a dia. Então, eu venho percebendo que eu mudando a minha mente, expandindo a minha consciência, eu começo a mudar a minha realidade. Quando eu mudo a minha realidade, eu vejo que o meu dia a dia tem melhorado. E eu percebi que quando eu estava na religião, de uma certa forma, eu era trancada e travada em algumas questões do meu dia a dia, em questões de horário, em questões de crenças, em questões ritualísticas. Tinha obrigações, não estou falando mal, estou dizendo que tinha algumas obrigações que não permitem do autoconhecimento. Então, assim, melhorou meu dia a dia horrores pelo autoconhecimento e uma certa liberdade que às vezes a religião não te permite. Outra pergunta, Cris, como eu lido com perguntas grandes, tipo, essa é polêmica, morte, propósito, sofrimento, já que eu acredito que eu não preciso de religião, não é que eu não preciso, eu não, vamos dizer assim, eu não acho que eu não quero participar de uma religião mais, isso. Então, assim, esse vídeo não vai ter corte, tá? É totalmente eu falando aqui, sendo sincera e sem corte nenhum. Se você se conecta comigo, continua aí, nessa expansão de consciência e não tendo todas as respostas, né? Como eu lido com a morte? Eu já tenho outras crenças hoje. Crença se muda com outra crença. Posso mudar depois. Mas, a princípio, hoje, com o que eu entendo, com a minha expansão de consciência atual, eu entendo que a morte não existe. Nós somos um ser que habita dentro desse corpo, desse avatar, temporariamente humano, e que nós somos consciência. E que ela não existe. Só existe o aqui e o agora. Partindo do pressuposto que a morte não existe, só existe o aqui e o agora, logo eu não tenho que ficar sofrendo com a morte. Eu entendo que às vezes nós temos sentimentos, emoções por entes queridos e tudo mais. Perdi familiares, tem pouco tempo. Mas, não quer dizer que eu não sofri? Não. Sofro sim, mas de uma forma diferente, consciente. Não de que o mundo acabou, que a vida acabou. Eu acredito no outro lado, eu acredito na expansão, na consciência. Então, o sofrimento se torna menor e mais compreensível a partir do momento que você entende que a morte não existe. Posso aprofundar esses temas mais para frente, ok? Propósito. Sim, eu acredito que nós temos sim um propósito a quem nós veio. É como se a gente chegasse aqui e tivesse um chamado, um propósito, ou seja, você alinhou do outro lado antes de chegar aqui. Ou você alinhou com o seu eu superior, com seus fractais. É um assunto meio um pouco complexo, mas eu acredito que tudo é arquitetado, que estamos aqui no propósito. E quando a gente está fora desse propósito, a gente sente esse vazio, essa incongruência com a vida. A gente procura e nunca acha.
Sim, eu acredito que nós temos um propósito. Eu lido com isso atrás desse propósito. Como eu lido com ele? Atrás dele, tentando viver ele, tentando ser eu mesma, me reconectando com o meu eu superior. Aí eu vou entendendo qual que é o meu propósito, de ser e estar. Sofrimento. Eu lido com o sofrimento de uma forma diferente também, como se nós provocamos ele. De acordo com o que nós criamos a nossa realidade, o que você vive hoje já é o que você criou lá atrás. Então, eu já não tenho pena, não tenho dó. Sentimentos e emoções que eu tinha antes, hoje foi transmutado e foram trazidos à consciência. Quando é trazido à consciência, você vê o sofrimento de uma forma diferente. Não é julgamento, sem julgar. É apenas ver uma forma diferente, como um observador. Outras questões, né? Como eu lido no meu dia a dia sem religião, são complexos, mas eu estou aqui para responder essas perguntas que muito me fizeram. E como eu saí da Umbanda, saí da igreja, não tenho religião, Cris, você pretende ir para outra religião, já que você fica aí andando em religiões? Olha, por enquanto, na minha expansão de consciência, não. Porque eu acredito hoje, que como só existe o hoje, o aqui e o agora, eu acredito hoje que eu não preciso de uma religião. Então, não iria, nesse momento da minha consciência, em outra religião. Poderia, sim, visitar? Sim. Onde tem pessoas, onde tem comunhão com as outras pessoas, conhecimento, enfim. Não estou me eximindo de frequentar algum local, de visitar, mas não de congregar, de fazer parte daquela comunidade. Não sinto vontade, ok? Então é isso. Essas são as minhas respostas para algumas das suas perguntas, um vídeo bem curto, tá? Só para deixar um pouco esclarecido aqui, né? E como eu continuo vivendo sem ter todas essas respostas? Como que eu continuo vivendo? O meu dia a dia. Gente, eu tava ali agora, no sol da tarde, tomando um solzinho, fazendo a minha meditação diária, reconectando com o meu eu superior, fazendo exercícios que me conectam comigo mesma, com o meu eu, com o todo, para que eu fique centralizada em mim mesma. Quer dizer que não temos que fazer nada? Não. Antes da ação vem a não ação. É um paradoxo, né? Oração. Orar mais ação. Mas antes da ação vem a não ação, a orar, o orar. Ou seja, esse ato de me conectar comigo mesma, com a meditação, é uma forma de oração para a ação. É isso. Entende? Então, por enquanto, gente, eu penso que enquanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei. Enquanto mais eu penso que sei, menos ainda eu sei. Então eu continuo nessa jornada, mesmo ainda sem ter todas as respostas, e continuo vivendo. Bora continuar essa jornada comigo? Me acompanha aqui no canal, dá um joinha se você gostou do conteúdo, faça perguntas que você queira que eu faça aqui, faça um levantamento aqui de vídeos, de perguntas, de temas que vocês queiram que eu fale aqui, tá bom? Eu vou responder todos com muito carinho. Gostaria muito do seu like, aperta o sininho para você receber as notificações do vídeo e siga aqui o meu canal, porque é um canal que está iniciando e para expansão de consciência, para eu expor a minha linha de raciocínio, meus pensamentos, e depois de um vídeo que eu fiz há 5 anos atrás, agora em 2026 eu resolvi me conectar com vocês novamente e agora eu não paro. Eu vou continuar falando aqui sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência, sobre as minhas experiências, e tem muito mais por aí, porque tem muita experiência de vida por aqui. Até mais, te vejo no próximo vídeo.